Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre, mais especificamente sobre a questão da existência do outro. Nós já vimos um pouco sobre a sua biografia em uma outra aula anterior. Também sobre a questão da distinção ontológica que ele fez entre o ser humano e as coisas e os animais. Mas aqui, para poder falar exatamente sobre essa questão da existência do outro, nós vamos fazer uma breve revisão. Nós vimos que essa distinção ela veio da influência da fenomenologia de Husserl, pois o conceito de intencionalidade apropriado por ele considera a consciência como uma abertura para o mundo. Então o ser humano é sempre consciência de algo e de algo que não é a própria consciência. Ele vai desenvolver essas considerações nesta obra aqui, O Ser e o Nada. Antes de mais nada, para você que começou a ter contato com a filosofia de Sartre, eu recomendo que você comece estudando ao menos um pouco, através de comentadores, o conceito do cogito de Descartes, da intencionalidade de Husserl e o conceito de ser e ente em Heidegger. Isso só para começar, porque Sartre ele vai se apropriando ao longo da obra dele desses conceitos, claro, de uma maneira bem peculiar, né? Por quê? Por que peculiar? Porque ele tem um objetivo distinto de Husserl, de Heidegger e de Descartes. Ele não tem o objetivo deles, né? O objetivo dele é muito mais fundamental o seu existencialismo. Ele vai mostrar, então, essa distinção ontológica que eu mencionei, né, no exame da experiência. Ele vai mostrar que esse exame da experiência nos mostra que, desde o início, o ser em si, isto é, o ser dos objetos, né, que transcendem a consciência, não são a consciência. Eu tenho consciência dos objetos do mundo, mas nenhum desses objetos é a minha consciência. Né? A consciência, ela é o que Sartre vai denominar como chama-se para si. Então é daí que vem a distinção, né? O ser em si, ser para si. É nesse sentido que a gente pode dizer, né? A consciência, então, ela vem a ser o que eles chamam de existência, né? O ser humano é absolutamente existência e liberdade. Por que liberdade? Porque ele não tem uma essência definida, né? O em si, sim. O em si é o ser que é o que é. Né? A consciência já não é um objeto, né? O ser, ele é pleno e completo. A consciência, ela é vazia de ser, né? Ela é possibilidade. Possibilidade não é uma realidade. Então a consciência ela é liberdade. Então por isso que ele vai falar que o ser humano está condenado a ser livre, né? Nessa obra O Ser e o Nada ele vai falar que a liberdade não é um ser, ela é o ser do ser humano, isso é o seu nada de ser, né? Então a liberdade ela é constitutiva da consciência. Eu estou condenado a existir para sempre, além dos movimentos dos motivos do meu ato. Eu estou condenado a ser livre. Né? Uma vez que eu estou lançado, daí que ele fala projeto é aquilo que se lança, né? Eu estou lançado da vida. O ser humano ele é responsável por tudo, né? Tudo que ele faz, né? Através do seu projeto fundamental, isto é, da sua vida. E ninguém tem desculpas. Se a gente falha, né, nessa busca aí, a gente não pode dar uma desculpa. Se a gente der uma desculpa, falar, eu falhei por causa daquilo outro, não. É a má fé, eles chamam de má fé. O que é má fé? É o desejo, quando a gente coloca o desejo como uma necessidade inevitável. O ser humano, na verdade, ele se escolhe. A sua liberdade ela não é condicionada. Ele pode mudar, inclusive, esse projeto fundamental a qualquer momento. Né? Então, o ser humano, e só o ser humano, é o ser para o qual todos os valores existem. Então, ele tem um projeto fundamental e ele escolhe o tempo inteiro ele está fazendo escolhas. E é assim que ele vai formando a sua essência. Né? O ser humano, ou o ser para si, é também um ser para os outros, né? E o outro não tem necessidade de ser inferido analogicamente a partir de mim mesmo. O outro ele se revela como outro naquelas experiências que ele invade o campo da minha subjetividade. Né? E de sujeito ele me transforma em objeto de seu mundo. Né? Então eu acabo me tornando um objeto do mundo do outro. O outro não é aquele que é visto por mim, mas muito mais aquele que me vê, aquele que se torna presente a mim, para além de qualquer dúvida, mantendo-me sob a pressão do seu olhar. Quando o outro entra subitamente no meu mundo de consciência, né, então a minha experiência ela vai se modificando. Não tem mais o seu centro em mim. Né, então eu vejo esse outro, né, como um elemento de um projeto que não é o meu e que não me pertence. Então veja bem, o ser humano é um ser em si, ou seja, um ser livre, pleno. Então essa concepção ela vai mostrar exatamente uma distinção, né,
entre a ciência e a existência, né? E ele vai colocar a existência como precedendo a essência, né? E ao longo de uma tradição essencialista, a gente pode dizer assim, né? Ele vai fugir dessa tradição, né? Que colocava o ser humano como uma essência definida, como os gregos, né? Como se você pudesse buscar uma natureza do ser humano. Ele vai fugir dessa concepção, né? Então, o que acontece? O ser humano é um ser para si porque ele é livre, ele vai construindo a sua essência ao longo do tempo. Então, ele existe, é um projeto, está lançado e assim por diante. Então, beleza. Ok, aqui então a gente já tem o conceito de intencionalidade, que influencia a ideia de consciência, a consciência que é sinônimo do para si, nesse sentido, e esse para si é liberdade, plenamente. E as coisas? Eu pego esse copo aqui, o copo, ele é um ser em si. Se eu deixar esse copo cair, né, o que vai acontecer com esse copo? Se ele cai, né, e quebra, ele vai deixar de ser um copo. O ser humano, se eu caio, machuco, quebro um braço, quebro uma perna, ou até fico numa cama, não consigo fazer nada, eu não deixei de ser um ser humano por causa disso, né? Então, quer dizer, por aí você vai começar a perceber que o ser humano ele possui uma distinção muito grande, porque as coisas elas têm uma essência definida e qualquer coisa pode anular essa essência. O ser humano ele não tem uma essência definida, ele está o tempo inteiro construindo essa essência. Como vocês podem ver, né, eu estou um pouco rouco, então eu vou deixar a segunda parte dessa aula, que seria exatamente a leitura do texto do Ser e o Nada, né, no capítulo 1, que ele vai falar sobre a existência do outro, né, para quem tem esse volume da editora Vozes, aqui, 23ª edição, fica na página 289, né? Então, na próxima aula, eu vou ler esse capítulo aqui e a gente vai esporadicamente fazendo um comentário. Essa aula foi basicamente, só para a gente pensar nessas ideias, né? Do ser em si, ser para si como distinção ontológica entre o ser humano e as coisas, né? Essa ideia de que ele apropria das concepções da fenomenologia de Russell, né, do existencialismo de Heidegger e do cartesianismo de Descartes, né, e ele vai se apropriando dessas ideias, né, para formular o seu existencialismo, né, e a partir daí a gente consegue perceber que o ser humano, além de ser um ser em si, ele também é um ser para o outro, né, e sendo um ser para o outro, ele se torna um objeto para o outro. E é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar na próxima aula. Eu vou trazer esse texto, que vai falar de uma coisa muito interessante, que é a ideia da vergonha. Sartre, ele é recheado, os livros de Sartre são recheados de analogias, né? Esse livro Ser e o Nada também, ele tem uma leitura muito agradável nesse sentido. Para quem já conhece um pouco da fenomenologia e do existencialismo, etc., fica muito tranquilo. Por quê? Porque ele vai fazendo analogias mesmo, né? Ou seja, é Pierre no bar, né? A pessoa que está olhando pelo buraco de uma fechadura, que é o exemplo que eu vou trazer aqui. Então, essas analogias elas servem exatamente para a gente poder compreender um pouco mais o que ele está querendo dizer, né? Então ele aproxima muito a filosofia do existencialismo das pessoas, né? Por isso, né, eu admiro demais por causa exatamente disso, dessa aproximação, né, que muitas pessoas chamam de vulgarização, mas para mim é uma aproximação da filosofia das pessoas, né, para que as pessoas tenham contato com a filosofia não como se fosse algo complexo, mas algo bem próximo da sua realidade. Eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula vai ser basicamente a leitura desse capítulo 1 da terceira parte do Ser e o Nada.